bronze com ele para a terra. Qual foi o rei que destruiu a Síria? Josias. Professora, tem que saber. Acho que é muito difícil. Hein? Qual foi o rei que destruiu a serpente? A serpente de bronze que o pessoal, o povo queimava incenso para ela. E qual era o nome dessa? Eles chamavam essa serpente. Está quase certo. Neustã. Era chamada de Neustã. O rei foi Ezequias. Ezequias começa o avivamento pela restauração da casa do Senhor que estava fechada. E lá ele começa a restabelecer o culto. E ele queima, derrete essa serpente que o povo adorava. Vamos à palavra de Deus. Eu quero ler um versículo apenas. Evangelho de João, capítulo 15, capítulo 14. Capítulo 14 e versículo 15. É isso. Se me amares, guardarei os meus mandamentos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Medo de ir para o inferno ou amor? Amor, filiação. Será que nesta conjuntura que nós vivemos hoje há espaço para amar a Deus? Que nós não vemos. Nós temos reciprocidade muitas vezes com pessoas. Se você não entender quem é Deus para você, se você não entender o que é que você tem, que Deus te deu gratuitamente, é muito mais fácil se tornar um religioso, cumpridor de deveres, do que devotar a Deus amor. Quando Jesus foi interpelado pelo mestre da lei, qual é o grande mandamento? Está lá em Mateus 22, 37. Ele diz que o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças, com todo o entendimento, com toda a alma. Então era um amor irrestrito a Deus. A gente não compreende a grandeza do amor de Deus para nós, porque nós vivemos num tempo de correria que a gente não para pensar aonde você estava e aonde você está hoje. Por isso que Paulo dizia, se não me engano, capítulo 5, versículo 14 de 2 Coríntios, que o amor de Cristo nos constrange. Porque quando você entende a grandeza do amor de Deus, nós temos que esvaziar o nosso coração para amar o Senhor. Mas nós vemos que é tão difícil. O interesse de Deus por nós é para isso. Quando você olha o propósito da nossa criação, Deus espera de nós um serviço voluntário de amor.
como recompensa, porque Ele é o dono de tudo, Ele é o Criador. Nós temos um propósito. Paulo, quando ele pregava em Atenas, ele tem um versículo que ele fala, capítulo 17 de Atos, versículo de 27, ele fala de um só casal. Deus fez todos para que o adorasse, o servisse. Então nós temos um propósito de criação. Fomos criados para servir a Deus. E como nós servimos? Devotando o amor, ou porque temos receio de alguma coisa, ou acostumamos durante a nossa caminhada. Pastor, capítulo 17? É capítulo 17, versículo 27, se não me engano. 26? De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Não, é outra ainda. Para buscarem a Deus, Para buscarem a se Deus. porventura tateando Possamos achar. Bem, Perto, ainda que ele esteja perto. bem que não está longe Não de está cada longe. um de nós. Então nós fomos criados, ele dá uma síntese da existência nossa. Nós fomos criados para buscar a Deus. E ele fala assim: vocês, mesmo não sabendo, porque eles eram voltados para a filosofia, vocês podem achar, porque ele não está longe. Se tatear, você acha. Então, esse é o propósito. Muitas vezes nós substituímos a nossa devoção a Deus pelo fazer. E nem sempre. O que é que Deus mais se agrada? Adoração, não sacrifício. Lá no capítulo 2 de Apocalipse, capítulo 2 começa as cartas, a carta de Éfeso, versículo 2 e 3. Ele fala com a igreja de Éfeso: você fez isso, fez aquilo outro, trabalhou muito, mas ele faz uma reclamação. Deixou o primeiro amor. Tá? Ela venceu tribulação, trabalhou, e ele não reclama do trabalho, ele reclama do abandono do primeiro amor. Então a nossa vocação, a nossa criação foi para amar a Deus. O amor a Deus. Quando você olha por que Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Me fará toda vontade. Quando eu fico olhando, que Deus fala assim: eu vou restaurar o tabernáculo de Davi. Por que ele não restaura o tabernáculo do templo? Ele quer restaurar o tabernáculo de Davi. O templo era um lugar suntuoso, era um lugar do culto, mas muitas pessoas, Jesus disse isso no capítulo 13 de Mateus, se não me engano, versículo 15 para diante. Ele fala: esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então ele estava reclamando de uma coisa que Isaías tinha falado há mais de 700 anos, lá no capítulo 29 de Isaías, versículo 13. Ele estava dizendo que o povo, o templo, tinha essa conotação de culto, religiosidade. Já o tabernáculo de Davi era um homem rendido aos pés do Senhor. Amós disse: nos últimos dias eu vou restaurar
Porque Deus não quer religioso, Deus quer adorador, pessoa que o ama. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos. Em mandamentos, religião. Então o templo servia para isso, e muitas vezes nós fazemos isso no nosso local de culto. Você vem para cá para cumprir um ritual. Qual é o seu coração? Deus pede de nós o coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. Onde está escrito isso? Na Bíblia. Hein? Na Bíblia. Na Bíblia. 66 livros, então reduz. No Flávio. No Novo ou no Velho? É no velho. Então já reduziu para 39. Em qual dos livros? Jeremias. É os profetas. Direção. Provérbios. Mentira. Direção. Se não me engano, 28. Tá? Vocês têm que começar a guardar a Bíblia. Eu guardo, eu estou bem guardado no gaveta. Capítulo 28, isso eu tenho certeza. Fala, dá-me, filho meu, o teu coração. É mesmo. Provérbios? 28. Acho que é 28. Veja, o interesse de Deus é o coração. A Bíblia fala, lá no capítulo 13 de Atos, se não me engano, versículo 22, quando estava surgindo, 13 ou 11, os discípulos diziam: achei Davi, um homem segundo o meu coração. Acho que é 11 e 22. Acho que é 11 e 22. Atos dos Apóstolos. Segundo o meu Meu Deus, coração. eu não achei nem provérbios ainda, pastor. Não? Misericórdia. Não. Já apareceu. Não é não? Ó. E falhou, hein? Tem muita coisa de sábio aqui, mas Procura, não é sábio não. Procura aí na sua Bíblia. Dá-me, filho meu, o teu coração. Você vai ver se não é. Atos 13, 22. Atos 13, 22, que Deus diz, isso está lá em 1 Samuel, capítulo 11, qualquer coisa, Deus falando, capítulo 12, Deus falando para Saul, achei um homem, lá em Atos fala, achei Davi, Filho de Jessé. filho de Jessé, Homem segundo o meu coração, E ele fará tudo conforme a minha a minha vontade. vontade. Aonde que está isso no Velho Testamento? Novo Testamento. Esse Atos. Atos 13, 22. Mas tem no velho também. Hein? Tem também. Tem no capítulo 1 Samuel, capítulo 12 ou 13. 12. Que 1 Samuel 16, 12. 16, 12? Não. Acho que é 12. É antes do 16. 16 é a chamada de Davi. Que Deus manda ungir. No Salmo 40, versículo 8, Davi ele faz uma expressão que é usada como profecia para Jesus. Leiam aí, ele diz: agrada-me fazer a tua vontade. Então havia um desejo no coração dele de agradar o coração de Deus. Deleite-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do Está meu dentro do meu coração. Então ele era apaixonado pelo Senhor. Então Davi, ele tinha esse comprometimento com Deus. Deus espera isto de nós, irmãos. É Provérbios 23, 26. 23, obrigado, hein, Sula. Falei 28, perdi por 5. Mas 23, 26. 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração. É isso? Então, é isso que Deus espera de nós.
Quando ele chega na igreja de Éfeso, a igreja trabalhou, a igreja resistiu, a igreja foi fiel, mas ela deixou o primeiro amor. Ele disse: eu tenho contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Arrepende-te, senão eu venho contra ti. Por quê? Porque o trabalho não substitui a devoção nossa a Deus. A pergunta que eu sempre faço aqui: quem é Deus para você? Porque nós andamos tão desligados que nós não temos parado para refletir o que Deus espera de nós. Deus quer mais adoração do que trabalho. Eu fico olhando, irmãos. Eu não sei por que vocês não guardam a palavra de Deus. Porque não é tão importante para vocês. Eu só queria saber como é que o senhor guarda. Porque eu leio só. Eu leio. Não, a cachola para ver, é muita coisa demais. Eu acho que você guarda desde pequeno. Porque você não quer guardar agora. Se a gente quisesse guardar, a gente guardaria. O Vinícius lá falou: tem um papelzinho na minha geladeira, tem um papelzinho na minha cama. Isso aí. Todo dia está ali, ó, comendo até. Eu, periodicamente, eu faço uma limpeza na minha mesinha. Eu tiro o saco de papel que eu escrevo. Hein? Abençoa, Senhor. Toma ajuda aqui. Escrevo referência, escrevo versículo, tá? Na igreja, me lembro do versículo assim, eu falo, lembro da metade, eu vou lá e confiro até gravar. Eu com 14 para 15 anos, eu decorei vários salmos eu decorei. E agora, até o Salmo 21, dia desde eu gosto, eu fico deitado, depois que eu oro, eu fico estando salmos, né? Salmo. E eu esqueci a metade dele, tive que voltar para decorar de novo, porque eu esqueci. Eu espero que Deus me dê a mente, o tempo não destrua, porque é algo importante. E eu aprendi a decorar a Bíblia para fazer frente às demandas das batalhas. Crente impaciente, você tem que vencer com a Bíblia. Crente ansioso, você tem que vencer com a Bíblia. Crente preocupado, tem que vencer com a Bíblia. E o negócio vem toda hora. Se você não tiver versículo, se você mudar de assunto, falar sobre santificação, eu vou te dar uma série de versículos memorizados. Ontem no discipulado uma pessoa desviou e foi para a graça. Eu falei sobre a graça, falei, graça não é apenas a graça salvadora. E fui citando os versículos. Por quê? Porque eu paro para refletir sobre isso. Fala sobre santidade, tem um. Fala sobre oração. Então você tem que ter isso, porque é no momento, você está parado num ponto aí, você está pensando. Na minha caminhada tem vezes que eu faço estudo, sem pegar na Bíblia. Aí Lia pergunta: já está preparado? Já. A cabeça tem que... Nós temos que ocupar, seja isso que ocupe o vosso pensar, a palavra de Deus. A palavra é viva e poderosa. O interesse nosso por ela. A Bíblia está dizendo: aquele que me ama. O que faz? O que o Salmo diz? Guardei a tua palavra no meu coração para... Aonde que ele pediu para guardar? Vocês não guardam nem na cabeça. Mas a cabeça pensa que o coração está cheio? Não, a boca fala que o coração está cheio.
Pastor, mas eu tenho o costume de guardar o versículo. Agora, a referência, não dá não. Eu sei o versículo e o livro. Agora, a referência, eu não gravo, gente. Acho que... Quantas vezes você leu a Bíblia? O Novo Testamento eu já li mais de umas 8 vezes. Agora, o Novo, eu comecei O esse velho? ano. O velho, eu tô li Depois que passar umas 20 vezes, vai te ajudar. Não, mas ué. Mas vocês estão indo contra a Bíblia. Se você fica falando, eu não consigo gravar, eu não consigo, você não vai gravar nunca, porque o seu cérebro está posicionado nisso. Tem que pensar, não, eu vou conseguir gravar, um dia eu chego lá. Não, mas outra coisa que vocês deveriam fazer. Domingo passado foi o dia da Bíblia. Tá? Eu falei rapidamente, ninguém sabia de nada. Quantos livros tem, quantos capítulos tem, quantos versículos tem, ninguém sabia de nada. Qual é o meio da Bíblia também? Eu aprendi qual o menor versículo. Qual? O O menor versículo. Jesus chorou. Não, mas existe, é uma controvérsia, né? Que o não matarás é menor, que Jesus chorou, não matarás. É igual o maior. Então, nós temos habituar, vocês que são professores, tem que saber o Velho Testamento, porque o Velho Testamento é história. Pegar qualquer história do Velho Testamento, eu vou te dar a referência, onde está escrito, em qual capítulo, qual livro. Tá? Vocês têm que habituar, periodicamente sentar, pelo menos 4 ou 5 horas e fazer um estudo. A dificuldade das pessoas entenderem o Antigo Testamento são os reis. Se eles souberem como que foi constituído o reino, a divisão, e depois, aí fica mais fácil. Eu lembro até hoje aqui na teologia que eu fiz a básica, eu entendi aquilo ali, clareou tudo. Clareia tudo. Mas antes disso, a gente fica, um rei aqui, um rei lá, é hora de Israel, hora de Jerusalém, hora de... No 8º ano do rei tal, o rei fulano começou a reinar. Aí confunde a cabeça das pessoas. Então, quem atuou no reinado tal? É isso aí. Qual profeta? Mas a Bíblia tem que ser manuseada constantemente, guardada para você demonstrar a obediência à palavra de Deus. Trazendo isso para uma vida prática é a demonstração de amor a Deus. Tem pessoas que quando ministram, eu amo a Deus, o cara é desobediente ao extremo. Que amor que ele tem por Deus? A prova concreta do amor a Deus é a obediência. Obedecer a palavra. Quem me ama, guarda a minha palavra. Capítulo 14 e 23, Jesus fala: eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Então você tem uma garantia da presença de Deus. A hora que você der valor à palavra, amar o Senhor, você tem uma presença constante. A maior necessidade nossa hoje é da presença de Deus. Nós não curtimos a presença de Deus. Salmo 63, versículo 8. Davi estava numa guerra, fugindo, chorando, tentando salvar a vida, mas o desejo dele era Deus, não era salvar a pele. A minha alma apega-te a ti. Minha alma. Minha amparo. Veja o versículo 1, fala: numa terra sedenta. Davi estava no deserto de Judá, indo para o mar Morto. Falou: a minha terra tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Sem água. Ele estava na situação, mas a alma dele almejava pelo Senhor. E ele faz uma afirmação: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Então, é essa devoção que nós precisamos demonstrar. Hoje, nós temos ao nosso lado muitas coisas que Satanás tem levantado para distrair o nosso foco.
A igreja está dispersiva. Eu estava falando com uma pessoa. No capítulo 13 de Atos, no primeiro versículo, ele falando sobre a igreja de Antioquia. Ele falou: lá na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Hoje ninguém, não sei se secularmente quer ser doutor, mas na palavra é um almejo, doutor na palavra. Para ser doutor na palavra, graduação é pouco, você tem que ir mais, mergulhar mais. E aí? Se a gente, para uma leitura rotineira, é difícil, como que nós vamos ser doutor hoje? Você pega as pessoas do passado, Tozer, Pim, Spúgio, lá atrás, Agostinho, eram doutores na palavra. E hoje você não desponta ninguém. Nós mudamos o Evangelho porque a gente não tem interesse, não amamos ao Senhor. Eu conheço um doutor na palavra. Quem dera, eu não sou nem perto. E a Bíblia, quanto mais você vai estudando, mais você vê que você não sabe nada. Você vai sentindo a sua ignorância. Mas a gente precisa, irmãos, dedicar mais, guardar. Tá? Jesus tem que ser tão importante para nós, que todas as coisas sejam inúteis. Leia o capítulo 3 de Filipenses, versículos 7 e 8. Vê o que Paulo fala isso. E era um camarada com a bagagem. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ele achou algo tão superior que toda a trajetória dele, a expectativa de vida, Paulo era um sujeito erudito, era um poliglota, foi criado aos pés de Gamaliel, ele era dentro da lei irrepreensível, zeloso. Ele falou: nada disso presta para mim, porque eu encontrei algo maior, muito mais sublime. Nós precisamos, irmãos. Qual é o valor de Jesus para você? A semana passada, quem estava aqui? Nós falamos sobre 4 coisas que Deus nos dá fora do comum. Você tem que entender. Eu me baseei naquele versículo 15:57 de 1 Coríntios. Porque o Senhor Jesus nos dá a vitória. Porque e nos dá a vitória por Cristo Jesus. Ali fala, a partir do versículo 51, fala de 4 coisas. Nós vamos ter um corpo de glória diferente. Só Deus pode fazer isso. Dinheiro não muda o seu corpo. Ele começa assim: eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Tá? E ele fala dessa transformação. Ali fala vencer o diabo. Onde está o inferno, teu aguilhão? Vencer a morte. Tá? Onde está a morte? Tá? Nós vamos vencer, vamos ter um corpo transformado. Quem te dá isto? Só o Senhor. Você só vai admirar estas belezas prometidas por Deus a nós: vitória sobre a morte, vitória sobre o inferno, vitória sobre o diabo,
só quando você para. Porque muitas vezes você lê batido e não percebe. Então, nós queremos as bênçãos de Deus. Troca meu carro, troca a chave do meu apartamento. Mas Deus te dá coisa que ninguém pode te dar. E a gente muitas vezes não se deleita, não se apega a estas coisas. Amar a Deus. Qual é o nosso amor ao Senhor? E quando você ama o Senhor, há uma coisa que surge em nós: reverência a Deus, temor de Deus. Nós estamos vivendo uma época sem temor, sem reverência. Eu tenho falado aqui, porque qualquer celebridade que convocar uma pessoa, ela vai se sentir privilegiada pelo convite ou pela convocação e vai estar de pronto lá. Aqui na igreja, os crentes hoje, eles chegam na metade do culto e saem antes de acabar. Qual é o culto que está oferecendo ao Senhor? Que temor se tem? Quem está lá em cima, se você olhar, tem muita gente que está no zap na hora do culto. Não sabe nada. Não veio, não se ligou em Deus. Que temor é esse? Nós devemos nos prostrar diante do Senhor. Nós estamos nos tornando religiosos, trazendo algo para satisfazer a nossa consciência. Nossa semana eu fui à igreja. Qual é a devoção? Deus quer coração. Aquele que me ama, Jesus disse: aquele que me ama é amado do meu Pai. Muitas vezes nós nos tornamos religiosos e achamos que certos conceitos nos ajudam na hora da dificuldade. Capítulo 4 de 1 Samuel fala dos filhos de Eli, a guerra do povo de Israel com os filisteus. Quando eles vão à batalha, eles perdem. Aí eles fazem, o Ofni e Finéias falam o seguinte: vamos trazer a arca, porque com a arca o negócio vai ser diferente, porque nós vamos trazer a presença de Deus e a gente vai ganhar. Quando a arca chega no arraial, eles estrondam, gritam e ressoa lá no arraial dos filisteus. Capítulo 4. Treme a terra. Capítulo Treme a 4, terra. versículo 5. 4 e 5. Sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo até que a terra estremeceu. Até que a terra estremeceu. Só que a presença de Deus, a Bíblia diz que Ofni e Finéias eram filhos de Belial. Lá no livro de Números, se não me engano, capítulo 10, eles tinham um dizer: levanta-te, Israel, quando eles pegavam a arca, para a vitória. Volta-te, Deus, para o repouso. Então, quando a arca saía para a batalha, eles tinham esse dizer. E eles falavam assim: nós vamos fazer a mesma coisa, que já é uma tradição. Quando nós levantamos a arca, nós vamos vencer. E quando ela volta, nós vamos colocá-la no repouso. Se não me engano, está no capítulo 10 de Números. Tá? E aí, o que aconteceu? Como eles não tinham compromisso com Deus,
a Bíblia diz que ela foi tomada. Os filisteus Levaram a arca. E muitas vezes, irmãos, para a gente habituar o nosso culto, nós fazemos isso. Temos uma fé mística. Deus vai nos atender porque nós trouxemos a arca. O seu coração está longe. Esse povo me ama com os lábios, mas o coração está longe. Não adianta. Deus quer coração. Nós precisamos desenvolver uma vida de amor ao Senhor. Temer a Deus. Reverenciar o nome do Senhor. No capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo fala, eu não vou nem entrar em detalhe dos pecados, ele só avisa o seguinte: as coisas que aconteceram lá atrás é para aviso nosso hoje. Como eles não conseguiram, eles não entraram na terra, eles não conseguiram cumprir a promessa, ele está dizendo, é para aviso nosso hoje. 10:6. Esse povo foi para o inferno? Aí, só Deus. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Como eles fizeram. Então nós temos que ficar atentos. Como diz o velho ditado, botar a barba de molho. Eles tinham a promessa da terra, mas eles não entraram na terra. Capítulo 3 de Hebreus fala disso, versículo 18 e capítulo 4, versículo 1, ela diz disso. Por que esse povo não entrou na terra? Desobediência e falta de fé. Tá? Não é isso que ele pegou 3 de Hebreus 18? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Desobedientes. E o 4:1 também diz isso. Aí fala, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Incredulidade. Tá? Então nós temos que... O texto de Números é 10, capítulo 10. Quando em suas terras vocês entrarem em guerra contra o adversário, que os esteja oprimindo, toque as cornetas e o Senhor, o Deus de vocês, se lembrará de vocês e libertará de seus inimigos. É esse? Não, é um que ele fala que levanta a arca, ele disse, levanta-te Israel para a vitória. E quando... Hein? Está no final. Acho que está no final, 35, 36, se não me engano. Eu vi que não falei não. Hein? Eu vi que não. Então, é no finalzinho. Aí eles tinham isso como hábito. Foi aí que os filhos de Eli quiseram... 10:35. Era, pois, que partindo a arca, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de diante de ti os aborrecedores. Agora leia o outro. E pousando ela dizia, volta ao Senhor, para os muitos milhares de Israel. Então eles tinham isso como um amuleto. Só que Deus não obedeceu porque eles estavam em pecado. E aí eles sofreram a derrota. Tá? Então, precisamos da obediência. Nós precisamos, irmãos. A Bíblia diz, aquele que ama, guarda. Pastor, quem ama, guarda. Mas esse guardar é um guardar de praticar ou um guardar de ter o seu interior transformado pela palavra, ou é os dois juntos? Porque ele fala, eu guardei para, no momento de tribulação, no momento eu lembrar da sua palavra e não pecar, ou eu tenho que também praticar isso? Como é que funciona Esse é um propósito que eu falo para os professores. Esdras 7:10. Leia aí você. Eu quero que você leia. Esse todo professor deveria cumprir isso. Pode ler? Pode.
porque esse tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus... Ler, praticar e ensinar. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar o nosso ser. Então, guardar a palavra é você viver a palavra. Isso tem que tornar rotina. A Bíblia diz que a nossa natureza adâmica, tá? Ela combate com aquilo que Deus quer implantar em nós. Quando nós abrimos o coração à palavra, ungida pelo Espírito, ela vai trabalhando. Lá em 2 Pedro 1,4, a Bíblia diz que em nós está sendo implantada a natureza divina. Então, quando você pensa nisso, um mortal, eu sempre falo o seguinte, jogado no lixão, Deus resgata essa pessoa e joga nele a essência dele. Se a gente não parar para pensar isso, a natureza divina, capítulo 12 de Hebreus, fala que Deus nos corrige para que nós sejamos participantes da santidade dele. Veja o nível, a proposta é elevada, parecerem tudo com Deus. Quando você está nessa composição parecendo com Deus, as suas ações vão ser diferentes. Você não vai sair dando butinada em ninguém. Entendeu? Porque a natureza foi mudada. Na velha natureza a gente faz. Nós estamos com problema na natureza. Eu estou dando umas butinadas. Não é fácil não. É por isso que a vida cristã é uma vida constante de dependência de Deus, oração. Paulo dizia, eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Porque na hora que desce, apronta a velha natureza. Ela não se converte. Então esse guardar da palavra de Deus é o reflexo de Cristo em nós. Nós temos falado, irmão, nós estamos entrando, eu tenho pensado sobre 2020. Nós temos muitas igrejas por aí, de muitas formas. Aplicar a nossa vida mais a palavra e a oração. A igreja precisa voltar à oração, tá? E esse apego à palavra, para viver, para cumprir a palavra. Não é fácil você viver a palavra. Se você não tiver uma vida de oração, você não vai viver. Quem falar que é mole... Pastor, deixa eu te falar. A oração, ela liberta, ela é libertadora. A gente tem que orar sem cessar, né? E a gente, o crente costuma orar, né? A gente ora um pelos outros. Uma pessoa está doente, a gente vai lá e ora. E em Tiago, a gente aprende isso, né? A oração do justo vale muito os seus efeitos, lá no capítulo 5, versículo 16. Está aguardando, hein? Versículos 16 e 17. É isso aí. Mas a gente O sabe... 17 fala, Elias era um homem sujeito a mesma igualzinho a nós. Era um cara bipolar. Mas aí... Hora ele estava forte, outra hora. De ânimo dobro. Mas também a gente sabe que orando pelas pessoas, a gente ora para que elas sejam libertas e venham buscar a palavra, né? Porque a salvação é individual. Eu não sei se eu posso orar para uma pessoa para que ela seja salva. Ela tem que fazer alguma coisa que é impressão. Porque nós temos funções aqui na terra, né? Em obediência ao Senhor. Não é só pedir, Senhor me dá, Senhor me dá, Senhor faz, Senhor livra, Senhor liberta, e a gente fica de braços cruzados.
a gente tem um desempenho. Você crê no versículo que você citou? Claro. A oração do justo pode muito. Isso. A Bíblia não está dizendo que pode pouco, pode muito. Pode muito. Deus dotou cada um de nós com a capacidade de decidir. O tal do livre-arbítrio é o que dificulta as pessoas a aceitar Jesus. Eles têm liberdade para decidir. Por que a oração funciona? A Bíblia diz que o único que pode convencer o homem do seu erro é o Espírito Santo, não é isso? Então não é a sua palavra que vai convencer, é o Espírito. E como que o Espírito age? Quando nós clamamos por Ele. Então quando você intercede por alguém, a oração, bota isso na cabeça, não tem data de validade. Ela está valendo sempre. Eu converso com um rapaz que está pintando aqui, tá? Filho de pastor. Ele fala assim: eu estou aqui hoje, ele fala toda hora, fruto do joelho da minha mãe. A mãe dele não viu ele salvo. Ele se salvou, se converteu depois, foi criado na igreja, o pai dele foi missionário na Bolívia, e ele entrou para o caminho da droga. Ele falava que chegava em casa, a mãe falava: você entra, vocês ficam. Ele falou assim: minha mãe via coisa que eu não via, vocês por favor fiquem aí fora. Eram os demônios que vinham por ele. E ela fala: entra, deita. Tá? E hoje ele é diferente. Por quê? Porque ela orou, partiu para o Senhor e Deus atendeu, porque a oração não tem prazo de validade. Mas pastor, Isso aí. Não viu nada. Agora que você chama. Tá? Então, quando você intercede, Deus tem os meios dele, nem que seja no último momento. Deus se prometeu, ele vai cumprir. Foi o que aconteceu com a minha irmã. Isso aí. Mas aí, essa pessoa que é liberta, por intermédio das nossas orações, quando ela vem para Jesus, quando ela vem para a palavra, Jesus tem um tratamento ali, não? Olha, todos nós, veja, nós temos, é que a gente não entende. A criação de Deus foi uma criação perfeita. 7:29 de Eclesiastes diz: Deus fez o homem reto, Deus fez o homem perfeito, e ele procurou muitas invenções. Então, quando Deus cria o boneco de barro e sopra nele alma, espírito e alma, Deus faz ele na essência. É que a gente não pensa, não avalia o dano que o pecado fez. Ele metralhou a nossa alma. Você conversa com pessoas, tem cada pessoa que tem uma reação que você fica assustado. O que é isso? Não foi criado assim. A natureza dele é assim por causa do pecado. Então, Satanás está acorrentando as pessoas. Quando uma pessoa vem para o Evangelho, ela precisa de uma transformação. E não é assim. É um processo. Tá? E a pessoa tem que... Olha, eu sempre falo do copo de sujo. Você não pega o copo sujo, joga lá e enche de água limpa. A água limpa vai entrando devagar, à medida que você permite. Se você permitir um volume maior, o copo vai se tornar limpo mais rápido. Se você permitir só gotinhas, você vai demorar uma eternidade e talvez nem mude completamente. Tá? Então esse agir de Deus nós temos que permitir. O grande problema nosso é odre. A gente não quer mudar. Jesus disse: não se coloca coisa nova em coisa velha. Pastor, falando sobre
muitas igrejas por aí, muita gente pregando, muito mistério dentro da igreja. Mas eu acho que uma coisa que está sendo muito difícil da pessoa fazer agora é cumprir esses versículos. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus. Todo tempo, eu acho que o mistério está aí. Ninguém quer se humilhar. A gente tem muitas igrejas que têm proposta diferente. Uma de movimento, outra de reteté. E nós queremos concentrar na palavra e na oração. Nós precisamos ter mudança em nós. A Bíblia diz em 2 Coríntios que nós somos embaixadores de Cristo. O seu amigo, o seu colega, vê Jesus em você. O embaixador é para representar o país. Lá em Brasília tem uma casa da embaixada. Ninguém pode entrar lá, porque ela representa o país. Nenhum policial, porque ela é, por exemplo, a Inglaterra, os Estados Unidos, você não pode, ali mora um cidadão que representa, ele é o país. Aquela área restrita, aquele quintal, tudo é o país. Então, quando você é embaixador, você está levando para onde você está Jesus. E as pessoas estão vendo Jesus em nós. Eu fico preocupado, irmãos. Qual é o final da vida cristã? Qual é o propósito, qual é o objetivo? Morar com Jesus. Mas como morar com Jesus? A gente vai morar de qualquer maneira? Então, se você não viver o Evangelho, você passa por aqui e perde tempo. Pastor, a prática da oração, você está falando, não fica só nisso. Deus capacita, Deus usa as pessoas com poder. Eu tive uma família desestruturada lá no nosso prédio, e eu tive um sonho com um jovem. Eu vi ele todo arrebentado. Eu chamei, conversei com ele, falei, estou frequentando a igreja, eu estou viciado em droga, está tentando se libertar. Semana passada, acho que umas 5 horas, 5h30, começou a gritar no meio da rua lá. Eu levantei assim, aí reconheci ele. Sai, me salva. Sozinho. Aí eu comecei a repreender. Aí a Sandra levantou da cama, porque ela começou a repreender na hora. O cara parou. Você está entendendo? Então a gente precisa ser revestido de poder também. Porque o mundo tem que ser impactado. Eu converso toda semana com Carol. E comecei a falar com ela sobre a necessidade de intensificar a oração. Falei, o pessoal aí que é islâmico, ele precisa ver um Deus de poder. Então você precisa orar. A Bíblia, na comissão, ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, e estes sinais seguirão aos que creem. E a Bíblia diz que eles saíram e Deus confirmava com os sinais. E ela falou que no final de semana ela foi desafiada. Ela estava num restaurante com uma pessoa da igreja, comeu, a hora que ela abaixou para dar graça pela comida, ela e o rapaz, o garçom ficou olhando. Depois ele encostou. Aí o outro que fala mais turco, de que conversou, ele falou assim: eu tenho um filho, como que é? É um que ele nem andar. E ele falou assim: eu quero que vocês orem para o meu filho andar. E ela se sentiu tão pequena. Eu falei: não estou falando com você. Falou: olha o desafio que chegou para mim. Porque eu falei: Carol, se prepara que você vai ter desafios aí. E ela essa semana falou: pastor, eu nem sei, eu tremi na base. Porque o camarada falou: eu quero que vocês orem para o meu filho não anda, para ele andar. Qual é a comissão que Jesus deu?
expulsar, colocar a mão sobre os enfermos. E o que depende disso? A fé. Oração e fé. Oração e fé. Tá? Eu falei, se prepare que vem mais. Tá? Você está num país que eles conhecem o Maomé, mas nós temos um Deus que faz milagre. Mas eu preciso intensificar. E eu falei com ela, você precisa crer no Deus. Não é você que é operadora de milagre, é Deus que faz. Ela falou, pastor, eu balancei. Eu falei assim, eu fico até com vergonha. Será que eu vou voltar lá? Está com medo de voltar. Falei, volta e pergunta se não ficou. Creia. Pastor, tem o texto de... Eu estava até lendo, né, várias vezes sobre ele, parei para dar uma estudada assim, né? Sobre esse texto que o senhor citou de Samuel 1:4, porque quando a arca chegou no arraial para a guerra, os filisteus ficaram com medo e falaram, estamos lascados, da minha versão, está todo mundo lascado, porque chegou deuses na guerra. É isso aí. E se for os deuses que era, não, falou, é os deuses lá que libertou o povo do Egito. E a gente viu o que o Deus de Israel fez. Aí lá em Esther 6:13, a mulher de Amã e os conselheiros falaram com Amã, né? Falaram, olha, se esse Mardoqueu é da linhagem do judeu, da qual você já começou a cair, então desiste que você já perdeu. Já perdeu. Então o povo de fora conhece o Deus que a gente serve por causa. Eles têm mais fé do que a gente. Eles acreditam mais, eles acreditam em Deus, acreditam no que Deus fez, já viu transformação na vida das pessoas. Mas quem não tem fé é a gente que diz que tem o Senhor. Então, voltando para os primórdios da igreja primitiva, Atos 2:42, permaneciam na palavra, na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão e na comunhão. Nós temos que resgatar isso. Nós temos igreja para todo tipo de gosto, mas quem quer obedecer a Bíblia, praticar a palavra, viver a palavra, para representar Jesus, para ter mudança no coração, nós vamos continuar nessa caminhada. Nós precisamos, irmãos, mudar essa natureza. A natureza nossa é muito terrível. Solta o freio para você ver o que vai acontecer. Só quem controla é o Senhor, é o Espírito. Então vive com a rédea solta para ver onde você vai bater. Daqui a pouco você está pecando. E o crente foi chamar para viver. O pecado não terá domínio sobre você. Isso é promessa de Deus. Então nós temos que viver uma vida de santidade mesmo. Isso nós temos que ter aos pés do Senhor. Amém?